Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de elétrica, né? Hoje a gente vai estar justamente verificando como calcular, né, a resistência, né, com base na resistividade, né? Ou seja, a relação no que diz respeito ao fluxo de passagem de corrente no condutor, né? Então nesse caso aqui vamos supor o seguinte, né? Vamos supor que a gente tenha um condutor, né? Vamos colocar aqui um comprimento para ele. Esse condutor ele tenha um comprimento de 100 metros, né, de 100 metros, e o seu diâmetro, né, o diâmetro desse condutor, vamos colocar um diâmetro aí de 2 milímetros. Né. O que acontece? Cada elemento ele possui, né, justamente uma relação de resistividade elétrica. Né. Essa unidade, né, referente à resistividade elétrica, a unidade vai ser ohm, né, por ohm milímetro quadrado por metro, né? É justamente a relação da unidade, né? Então, deixa eu colocar aqui ohm milímetro quadrado por metro, né? É justamente uma relação de resistividade com base no comprimento, né, do elemento, né? Então, essa aqui é a base da unidade, né? Então, para cada material, né, que possui, né, essa relação de condutividade, né, a gente tem uma base, né, justamente de resistividade, que seria essa base aí de resistência aí para a passagem da corrente elétrica. Né? Exemplo, alumínio. O alumínio tem uma taxa de resistividade de 0,028 ohm milímetro quadrado por metro, né? Lembrando que esses valores eles são com base aí numa temperatura específica, né? A gente sabe que com o aumento da temperatura a gente tem a dilatação térmica, né? A diminuição da temperatura tem a contração térmica, né? Então, para cada material tem, né, a sua especificidade, né, no que diz respeito a essa resistividade. Né? Alguns, né, não possuem, né, essa capacidade, né, de passagem de corrente, né? Ou seja, exemplo, madeira, né? A gente não consegue ter essa passagem, né? Diamante, cortiça, enfim. Né? Então varia de material para material, né? Mas isso é tabelado, né? Então a gente tem essa relação de informação. Né? Então vamos verificar o seguinte: a gente já tem esses valores aí no caso do nosso condutor, né? O comprimento dele, o diâmetro. E o outro valor que a gente precisa é justamente referente a essa unidade, né? Que é da resistividade. Né? Então, nesse caso, vamos supor que o nosso material ele tem a seguinte resistividade. Né? Vamos colocar aqui um material qualquer, vou colocar aqui material X. Vamos colocar que a resistividade dele seja... colocar um valor 0,025 ohm milímetro quadrado por metro. É a unidade dele. Então, para a gente calcular essa resistividade, né, ou no caso a resistividade não, né, calcular a resistência com base na resistividade, né, a fórmula é justamente essa aqui. Né, deixa eu colocar aqui. A gente vai ter a resistência vai ser igual a resistividade, né, vou colocar aqui um R minúsculo, multiplicado pelo comprimento, né, comprimento em metros, né, já que a unidade ali da resistividade é ohm milímetro quadrado, né, fazendo referência à secção transversal por metro. Né, então a gente vai ter justamente aí referente o comprimento, né, então colocar aqui o comprimento L, dividido, né, dividido justamente pela área da secção transversal do condutor. Né? Então a gente já tem a resistividade, né, que foi justamente esse valor aqui. O comprimento a gente já tem, está aqui em metros. A gente só precisa encontrar agora a área da secção transversal. Né? Lembrando que essa área aí vai ser em milímetro. Né? Então no caso aqui, como o diâmetro que a gente está utilizando do condutor é de 2 milímetros, né? Deixa eu colocar aqui. Como no caso é de 2 milímetros, a gente vai ter πr ao quadrado, né? Ou seja, 3,14 vezes o raio, já que o diâmetro é 2, o raio é 1, ao quadrado. Né? Então, nesse caso, a gente vai ter 3,14 vezes 1. Né? 1 ao quadrado vai dar 1, 3,14 vezes 1 vai dar 3,14. Então, 3,14 milímetros quadrados, ou seja, essa aí é a área
do nosso condutor, né? Então, dando continuidade aqui ao cálculo, o que é que a gente vai ter? Né? A gente vai ter a resistividade, que a gente já indicou, que no caso é de 0,025, multiplicado pelo comprimento, que é 100, dividido por 3,14. 3,14, então vamos verificar aqui quanto é que vai dar. 0,025 vezes 100 vai dar igual a 2,5, né? Dividido por 3,14. Né? Então vai dar 0,79 ohm. Né? Então é justamente a resistência aí desse material, né? No que diz respeito a esse comprimento. Né? Então no caso aqui o valor final vai dar igual a 0,79 ohm. Né? Vai ser justamente aí a relação de resistência com base nesse comprimento e na área indicada aí do mesmo, tá bom? Beleza? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte elétrica, né? Hoje a gente vai estar verificando justamente como calcular, né, a corrente elétrica para um sistema trifásico, né? Então vamos verificar o seguinte: supondo que a tensão, né, que vai estar alimentando, né, o sistema, ele tenha uma relação aí de 500 volts, né? Então aí a tensão de 500 volts, né, o sistema é trifásico, né? No caso, a gente precisa também da potência, né, do elemento. Vamos supor que a potência aí, nesse caso aí, seja uma potência relativamente elevada, né? Vamos colocar aqui 10 kW. E nesse caso, né, sendo o elemento trifásico, né, com esse esquema, a gente utiliza justamente a seguinte fórmula, né? Vou colocar aqui do lado. A gente, para poder calcular essa corrente, a gente vai ter, a corrente vai ser igual à potência, né? Vou colocar aqui. A gente vai ter aqui igual a potência dividido, né, justamente pelo produto da multiplicação de raiz de 3. A raiz de 3 ela surge nesse cálculo aqui por causa da corrente ser trifásica, né? Onde a gente vai ter a raiz de 3 multiplicado, né, justamente aí pela tensão, né, que no caso aí vai ser o U. Né? Então, nesse caso aí, para a gente descobrir essa corrente, é só utilizar essa fórmula. Com base nesses dados aqui, para a gente saber a corrente em questão, é só a gente pegar a potência, que no caso tá, 10 kW, a gente tem que utilizar em watt, né? Então tem que converter 10 kW, é a mesma coisa de 10.000 watts. Né? Então a gente vai ter 10.000 watts dividido pela raiz de 3. Né? Vou colocar aqui raiz de 3. Pela raiz de 3 multiplicado pela tensão, tensão em volts mesmo, né? Então nesse caso aí 500 volts. Deixar aqui sem unidade só para não ficar com muito caractere. Então nesse caso esse é o cálculo que a gente tem que fazer para encontrar essa corrente. Né? Então a gente vai ter 10.000 dividido pela raiz de 3 multiplicado por 500. Né? Nesse caso aí vai dar 11,54. 11,54 amperes. É justamente aí a relação que a gente tem aí da corrente aí de aplicação para esse sistema, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de CLP, né? Hoje a gente vai estar justamente fazendo uma simulação com o software CAD Simo, né? Um sistema aqui que a gente montou, né? Um sistema simples, mas bem interessante aí para introdução, né? De visualização de sistema, né? O CAD Simo que permite, né? Ele dá algumas possibilidades aí de uso de CLP, né? E no caso aqui a gente está utilizando o logo da Siemens, né? Que acaba entrando aí na categoria de relé programável, né? E no caso ele dá justamente essa opção de você simular, né? Colocando aí a imagem do CLP, né? Ele te dá essa possibilidade, né? Aqui de funcionalidades, né? E você tem justamente a parte para poder tá utilizando, né? Esse sistema, né? Justamente aqui na parte de entradas, né? Que é justamente essa daqui, você tem justamente a possibilidade de estar selecionando,
né? Você tem aqui a referência do S7 1200, né? E tem a do Logo, né? Então aqui você pode estar utilizando, né, o outro CLP, né? Ou no caso do próprio Logo, né, você pode estar justamente alterando, né, o perfil de visualização dele, né? Ele dá essa possibilidade aí de alterar esse perfil de visualização. Ele traz aí 4 modelos, né, de perfil de visualização, né? Então você pode justamente estar alterando, né, esse perfil de visualização e utilizando aquele que enquadrar melhor, né? No caso a gente está utilizando justamente esse padrão de visualização 4, né, aqui do logo. E aí no caso você tem justamente as referências aí de entradas e saídas, né, do CLP, né? Então você pode estar justamente fazendo a montagem do diagrama utilizando essa relação de entradas, né? E se no caso for uma imagem de CLP que esteja só a face dela sem essas indicações, é só colocar o contato próximo justamente ali das entradas, né? Conforme ali os parafusos de fixação. Então, bem simples aí o uso, né? Aqui no caso, o nosso objetivo é justamente acionar, né, esse cilindro pneumático, né, de duplação, né? Ele está aqui justamente sendo acionado por uma válvula 5 duas vias, né? Duplo solenoide, né? Ou seja, ela é pilotada por solenoide, né? Para as duas vias de passagem dela, né? E aí no caso, para esse acionamento aqui, a gente montou, né, esse programa aqui em ladder mesmo, na linguagem ladder, para acionamento, né? Então vamos verificar aqui como é que funciona, né? A gente deixou também aqui intercalado aqui um painel, né, de simulação, né? O CAD de cima ele dá essa possibilidade, né, de você fazer o vínculo, né, justamente das botoeiras com das simbologias, né, das botoeiras com um contato simulando justamente aí um elemento físico, né? Então aqui vamos analisar o que é que a gente tem aqui de referência. Vamos primeiro verificar aqui no CLP, né? A gente está utilizando 3 elementos de entrada, né, que são justamente duas botoeiras, né? No caso aqui é B1 e B2, né? Ou seja, uma para avanço do cilindro e outra para recuo do cilindro. E está utilizando uma outra botoeira aqui para emergência, né? Então a gente tem 3 elementos aqui de referência no que diz respeito à entrada. A gente não deixou na sequência as entradas para ter uma visualização melhor, né? Então a gente está utilizando aqui a entrada I1, né? A gente está utilizando a entrada I4 e I7, né? Então são as 3 entradas aqui do CLP que a gente está utilizando, né? Essas duas aqui iniciais é justamente a alimentação, onde a gente tem justamente aqui a fase e o neutro, né, para poder alimentar o CLP, né? No que diz respeito à saída, né, a gente tem justamente as duas bobinas aí da solenoide, das solenoides da válvula direcional, e tem também aqui uma indicação de uma lâmpada para quando entrar no estado de emergência, né? Então são os 3 elementos que a gente está utilizando de entrada e coincidentemente 3 elementos aí também de saída, né? No caso, como é justamente uma relação de ligação de saída, né, você tem duas entradas, né, onde você vai ter uma relação de fase direto, né, e outra para justamente a alimentação da saída, né, ligando aí com o neutro, né, então ela fica ligada dessa forma. No que diz respeito ao programa, né, o que é que acontece? Antes da gente simular, vamos analisar aqui o que é que deve acontecer, né? Quando a gente acionar a botoeira B1, que se refere justamente ao acionamento, né, de avanço do cilindro, o que é que vai acontecer? Os contatos, né, o estado de contato, né, do programa, ele vai justamente alterar. O que tiver aberto ele vai fechar, o que tiver fechado ele vai abrir. Então, se a gente acionar aqui a botoeira B1, o que é que acontece? A gente tem aqui de indicação referente ao contato I1, justamente esse elemento aqui e esse outro elemento. Então, a gente tem duas designações referentes ao contato I1, né? Então, quando a gente acionar a botoeira B1, esse primeiro contato que está aqui na primeira linha, ele vai fechar, né? Se você observar aqui, I7 e I4 que estão na mesma linha, eles já estão fechados, né? Então, no caso aqui, vai permitir justamente a passagem
né, da informação lógica aí para a saída Q1, né? Ou seja, liberando ali a saída Q1. Né? Ou seja, se ela tivesse ativada, ela ia desativar, se ela tivesse desativada, ela iria ativar. Né? Nesse caso aí, ela está desativada, ela vai justamente ativar. Então, no caso, a saída Q1, ela representa justamente a bobina S1, que vai fazer com que o cilindro avance. Né? Só que aqui no caso, a gente tem que observar que na linha 2, I1 que estava fechado, ele vai abrir. Né? Ou seja, é um elemento de segurança aqui para que não acione as duas bobinas ao mesmo tempo. Né? Então, I1 fechado na primeira linha e I1 abre na segunda linha justamente para dar esse intertravamento para não poder liberar essa saída Q2, né? Para não correr o risco das duas bobinas serem acionadas ao mesmo tempo. Né? Então, quando a gente aciona I1, né, você vai estar justamente alimentando essa saída. Acionando I2, ou é o melhor, né? Acionando a botoeira B2, que está justamente na entrada I4, o que é que vai ocorrer? Se a gente observar aqui a primeira linha, I1, né, estava fechado, I4, quando for acionado, ele vai abrir esse contato aqui. Né? Então, Q1 vai ficar desativado. Da mesma forma que I4 estava aberto, na segunda linha ele vai fechar, e I1 está fechado, ele vai liberar a passagem. Detalhe, né? Essas botoeiras elas são de pulso, né? Então elas são de pulso. E aí no caso, quando você aciona, né, faz o deslocamento lá, né, os contatos eles voltam à sua condição lógica inicial, né? Então por isso que funciona esse acionamento aqui do I4, né, na segunda linha, porque se por acaso I1 tivesse acionado, né, aqui eles ficariam justamente aberto também para não correr o risco das duas bobinas acionarem ao mesmo tempo. Né? Então, como é de pulso, acionou, ele muda a condição lógica, tirou lá deixou de estar pressionando o elemento, ele volta para a condição lógica inicial. Né? Então, I4 acionando, ele vai estar liberando lá a passagem para Q2. Né? Então, da mesma forma que só tem dois elementos de referência, I4 também tem dois elementos de referência, justamente visando esse acionamento, né, e essa segurança, tanto aí da bobina que vai estar ligada na Q1, como na bobina que vai estar ligada na saída Q2. E aí a gente tem a outra condição que é justamente a emergência. Né? Aqui no caso a gente já tem 4 referências aqui para emergência, que está na entrada I7. Né? E no caso da emergência, né, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Pode ser que o cilindro esteja acionado, e justamente quando a gente acionar a emergência, a gente tem que garantir que o cilindro recue. Né? Então, por isso que a gente tem mais contatos, né, aí para I7. Né? Se a gente observar na linha 1 e na linha 2, que são as linhas principais de acionamento da linha da saída Q1 e Q2, aqui a gente vai estar abrindo o comando, né, o contato. Né? Então, aqui já desativa Q1 e Q2, né, se estiverem acionados. E no caso tem esse contato aberto aqui embaixo, que justamente está garantindo o retorno de caso a bobina esteja fazendo justamente com que o cilindro esteja avançado, né, que é a bobina que está na saída Q2. Ou seja, se por acaso o cilindro estiver avançado, quando você acionar a emergência, né, esses dois contatos aqui eles vão abrir, mas esse aqui ele vai fechar, que é para garantir que a bobina retorne. Né, na verdade o cilindro retorne. Né? E nessa última linha aqui, né, acionando lá a emergência, ela vai estar fechando o contato, fazendo com que ative a lâmpada de emergência. Né? Então, basicamente, essa é a lógica do ciclo. No que diz respeito ao cilindro, ele está aqui com um esquema bem simples. Né? Até um colega tinha perguntado se tinha como mudar, né, a configuração da válvula. Né? Quando você aciona a parte aqui do cilindro, ele parece aparenta, né, trazer poucas informações, mas você muda justamente dando um duplo clique. Né? Ele te dá essa possibilidade aqui de eletroválvula, né? 4 duas vias, 5 três vias, 5 duas vias. Né? Então você tem como alterar aí essa configuração das válvulas. Né? Não tem uma possibilidade gigante, né, mas já não fica limitado somente a uma condição. Bom, vamos aqui para a simulação. Acionei lá a simulação, né, aqui justamente nesse símbolo aqui do play. Né? E aí no caso ele está na condição inicial. O que é que ele está identificando aqui? Né?
não está tendo nenhum acionamento lá referente à entrada, né? O próprio display aqui do logo está identificando, né, que não tem nenhum acionamento aqui de entrada, né? Consequentemente aqui não tem nada ali referente à saída, né? Então, nesse caso aqui, se a gente acionar a botoeira B1, a gente pode acionar aqui direto no diagrama ou aqui no link que a gente fez, né? Esse link é muito simples, é só você colocar mesmo a referência de identificação, né? No caso aqui a gente colocou B1 e aqui também colocou aqui na denominação dela como B1, né? Então é só utilizar a nomenclatura igual. Bom, acionando aqui no caso B1, eu vou acionar aqui direto do painel. Acionando B1, o que é que acontece? O cilindro avança, né? Ele avança justamente, vou apertar de novo para a gente verificar qual é o comando que fica ativo, né? Bom, se a gente acionar I1, você observa que ele muda aqui o estado, né, da entrada e mudou o estado aqui da saída também. Se a gente observar aqui nas portas lógicas, né, a linha 1, como a gente tinha comentado, é justamente a linha que vai fechar o contato, né, para a saída, né, Q1. Né? Então você observa ali que todos os contatos estão habilitados ali, justamente garantindo ali a saída para Q1. Né? Então nesse caso aí o cilindro avançou. Né? Como é uma botoeira de pulso, quando a gente aciona ela, né? Quando a gente aciona ela, ela muda o comando lógico, você soltou, ela volta ao normal. Né? No cá de cima você tem a possibilidade de clicar no elemento, colocar um pouco para o lado e ele trava, né? Simulando como se você estivesse lá pressionando ou fosse uma botoeira de trava. Né? Então nesse caso aí ele fica nessa condição. Bom, ok, o cilindro avançou, a gente quer que ele retorne, pressiona B2, né? Retornou. Né? E aí agora vamos verificar o que é que está trazendo aí de informação aí de B2. Né? A gente tem aqui da entrada I4 e condição aqui para a saída Q2. Né? A gente vê que está liberado, né? Ou está bloqueado, né? Aqui a linha I4 da primeira linha, o contato I4 da primeira linha, né? Para proteger, né? A saída Q1. E no caso aqui o I4 da segunda linha fechado, liberando lá a saída para Q2, né? Então Q2 aí ativado, né? Então aí essa é a lógica aí do funcionamento, né, das duas linhas, né? Então B1 aciona, B2 retorna. Se a gente acionar B1 mais vezes com o cilindro avançado, não vai acontecer nada porque ele já está ativado. Da mesma forma que B2 recuado, se você acionar ele não vai fazer nada. No caso da emergência, né, quando a gente apertar a emergência, o cilindro ele retorna, se ele estiver avançado, e a lâmpada de emergência, né, ela entra aqui no seu estado ativo. Né? Então aqui a gente observa, né, justamente a condição, como é que funciona. Né? O I7 das duas primeiras linhas, né, ele vai justamente abrir o contato, né, impedindo que tenha sinal lógico de passagem. E o i7, ele, na terceira linha, ele garante, né, o retorno da bobina, né, o retorno do cilindro, né, justamente acionando lá a bobina de retorno, Q2, e ele ativa a saída aqui na Q3, né, fazendo com que a lâmpada lá esteja acionada. Né. Se você acionar B1 ou B2, ele justamente não deve fazer nada, né, já que ele está no estado de emergência ativado. Né? Então ele só deve liberar justamente quando a emergência for desativada, então ele volta lá a avançar ou recuar. Tá bom? É isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de elétrica, né? Hoje a gente vai fazer um vídeo referente ao uso, né, do relé de falta de fase. Na verdade a gente vai dividir em duas partes, né? Senão vai ficar muito extenso. Mas muitos estudantes têm perguntado, né, sobre o uso do relé de falta de fase, né, no CAD-CIMO. E aí a gente vai mostrar aqui uma simulação utilizando o mesmo. Né? O relé de falta de fase você vai encontrar ele exatamente na parte, né, de relés eletrônicos, né, fica aqui no CAD-CIMO. Esse aqui é o relé de falta de fase com retorno, né, para o neutro. Né? Seria esse aqui, deixa eu dar um zoom. Então esse aqui é o símbolo dele. E o relé de falta de fase ele é utilizado para proteção, né, de circuito trifásico. E no caso ele tanto corta a alimentação, né, obviamente você utilizando, né, um dos contatos
para a proteção da parte de comando, né? Nesse caso aí, especificamente, a gente faz a montagem dele no contato normalmente aberto, né? Inclusive muita gente se confunde com isso, eu vou explicar mais sobre isso. E além dessa questão da proteção, né, contra a falta de uma das fases, ou também é muito comum, né, o uso da simetria, né, das fases, né, ou seja, se está chegando ali a mesma tensão para as mesmas, né, normalmente alguns relés de falta de fase vêm também com regulador de simetria, né, o qual você pode dar uma maior ou menor sensibilidade de acordo com a proteção que você requer, proteção que se requer ali para um determinado sistema, né? E ele também tem um detalhe importante que ele protege caso a sequência das fases seja alterada, né? Então isso é bem interessante também. Exemplo, você pode observar que aqui no relé, na simbologia, vem a indicação, né? L1, L2, L3. Então o sistema ele só vai funcionar exatamente se tiver condicionado dessa forma. E também vale salientar que é importantíssimo ficar atento com o diagrama, né, de ligação que vem no relé, falta de fase quando você compra ele, né? Então é importante ficar atento. Exemplo, esse aqui, o retorno dele é para neutro, né? Mas é muito comum também, né, ter retorno diretamente para uma das outras fases, né? Você tem a fase ali de entrada ali para o comando, né, e o retorno para uma outra fase. Então é importante ficar atento com a ligação ali do esquema. Eu vou fazer nesse primeiro vídeo aqui um circuito de força, né, para alimentação de um motor trifásico, né? Então eu vou pegar aqui a simbologia, né, referente lá à rede trifásica, né? E aqui dá até para observar aquela questão que eu tinha falado agora há pouco, né? L1, L2, L3, e aqui também está a mesma sequência, né? Então eu tenho que montar conforme essa sequência. Vou utilizar aqui uma indicação, né, de disjuntor tripolar, e é um detalhe importante, né, para poder simular, né, a falta de uma das fases. Eu vou colocar aqui na sequência um disjuntor monopolar, né, para cortar uma das fases e poder simular, né. O relé de falta de fase ele vai ficar após esse disjuntor, né. Você tem que tomar muito cuidado na montagem do relé de falta de fase para não colocar ele após o contator trifásico, né, ou algum elemento que tem um acionamento direto pelo comando, né? Porque se você coloca ele após o contator trifásico, né, o comando vai ficar aberto e ele não vai funcionar, né? Ele tem que ficar antes. A não ser que você queira utilizar dois para uma questão de segurança, tal, uma segurança maior, mas normalmente um aí já é mais que o suficiente, né? Então o relé de falta de fase está aqui, vou pegar o contator trifásico, tá aqui. Ele vai ficar aqui e após o contator trifásico eu vou pegar o relé térmico. O relé térmico. Você aqui. Um relé térmico e após o relé térmico o motor. Vou pegar aqui o motor trifásico. Pronto, beleza. Então nesse primeiro circuito eu vou fechar só essa parte aqui de força, né? E no outro a gente faz o comando para não ficar tão extenso, tá bom? Então vamos fazer aqui a ligação dos cabos, né? Aqui no caso indicando lá o sistema lá trifásico. Lembrando que aqui eu vou colocar esse disjuntor monopolar após o tripolar por causa da simulação, né? Para poder simular a falta da fase. E aqui nessa ligação é importantíssima, né? No simulador eu vou ligar aqui o L3. Deixa eu voltar aqui, eu vou ligar o L3, descendo aqui, vou ligar o L3 exatamente no L3, né? Senão o relé é como se ele já tivesse ali com a falha, né, na sequência das fases, ele obviamente não vai funcionar, né? O L2 no L2, que vai ser o central, e o L1 obviamente ali no L1. Então veja que ele está ligado aqui na sequência correta, né? Ele vai ter o retorno aqui para o neutro. Eu vou colocar um neutro aqui. Eu vou fazer o comando, né, retornando por uma das fases, né, já que é trifásico, né, e tem essa diferença da senoide, então você consegue fazer esse retorno para uma das fases, né. Aqui no caso eu vou deixar esse aqui para o neutro, né, obviamente como pede aqui na montagem dele. Então vou colocar aqui na sequência a ligação dos cabeamentos.
fechar aqui a parte da força. E vou colocar aqui a parte do aterramento também. Aterramento de... Pronto. Beleza. Eu vou só alterar aqui o tagueamento, né? Esse aqui, vou colocar aqui D3. É o tripolar, vou colocar aqui D1. Beleza. Aqui o relé de falta de fase, eu taguei ele como RF. RF. O contator trifásico eu vou deixar KM. E o relé térmico eu vou colocar RT. Relé térmico. Então a parte de força aqui está pronta. Falta só fazer aqui a parte do comando. No outro vídeo a gente faz a parte do comando para poder simular aí o uso do relé de falta de fase, tá bom? Então é isso, valeu. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui, né? O segundo vídeo, né, referente ao uso do relé de falta de fase. No primeiro vídeo a gente fez aqui a montagem do diagrama voltada à parte de força, né, que é ligação no motor, e agora a gente vai fazer a parte do comando, tá bom? Eu vou pegar logo aqui a parte dos contatos, né, para o relé falta de fase, né? Então, o que é que acontece? No relé de falta de fase você vai ter dois contatos auxiliares, né? Um contato normalmente fechado, exemplo aqui 11 e 12, e um contato normalmente aberto, 11 e 14. Muita gente se confunde quando vai montar o relé de falta de fase e coloca a saída para o circuito pelo normalmente fechado, se baseando normalmente como ocorre com o relé térmico, com os contatos auxiliares do relé térmico. Só que o que acontece no relé de falta de fase, se você utilizar o contato normalmente fechado, quando ele for energizado, ele vai mudar a condição dele, né? Ou seja, ele vai sair desse normalmente aberto ou do normalmente fechado, né? E vai lá para o normalmente aberto, né? Ou seja, o normalmente fechado vai abrir e o normalmente aberto vai fechar, porque ele vai ficar ativado. E exatamente se tiver uma falha no circuito, ele vai voltar para a condição original, protegendo obviamente ali o comando e desativando lá a relação de alimentação das fases. Então no caso, a ligação correta para o circuito é pelo 1114, né? No caso aqui pelo aberto. Então vou deixar ele mais aqui, ele vai ficar após é importante ficar atento com isso, né? Ele vai ficar após obviamente aqui ao disjuntor trifásico, né? O disjuntor tripolar. Vou pegar aqui a alimentação para ele, eu vou colocar ele, a saída dele pelo L3 e depois o retorno do comando eu coloco lá no L2, tá bom? Então aqui, ó, já que aqui é o normalmente fechado, né, esse aqui ele vai para uma sinalização. Vou pegar aqui uma lâmpada, uma sinaleira, cadê? Acho que esse aqui. Então essa sinalização ela seria exatamente a sinalização para indicar que o relé de falta de fase está identificando algum problema, né, em uma das fases. Porque quando ele for ativado, esse contato vai mudar, vai para o 1114, essa lâmpada vai ficar apagada. Então se ele tiver alguma falha, ele volta para a condição normal, fechado, né, e a lâmpada vai ficar ativada ali, indicando que existe uma falha ali no relé de falta de fase, né. Beleza, então esse daqui é o que vai para o circuito. Vou passar aqui uma linha maior, porque eu vou colocar também o contato aberto do relé térmico, né? O relé térmico tem um contato aberto 97, 98. Cadê o relé térmico? Aqui. Ele vai ter um contato aberto que é o 97, 98. E também é para indicação de sinalização, né? Para identificar se tiver alguma falha ali com o relé térmico, né? E ele vai ter um fechado 95, 96, que é o que vai para o comando. Então vai ficar dessa forma aqui. Deixa eu fechar aqui logo ele aqui. Nesse circuito eu não vou colocar emergência não, vou fazer só um circuito de ligação direta do motor, né? Vou só utilizar uma botoeira normalmente fechada e uma normalmente aberta com contato de selo, né? Para ativar aqui o motor, tá bom? Ser mais rápido. Então beleza, aí aqui do contato aberto, né? Vou colocar uma sinalização também, contato aberto do relé térmico. Vou colocar aqui mesmo.
Fechar aqui. E daqui eu vou lá para o L2. Deixa eu subir aqui. Vou lá para o L2. Beleza, lá para o L2. E aqui da saída do normalmente fechado do relé térmico, aqui sim eu vou fazer a parte do comando, né? Então vou vir aqui com a botoeira normalmente fechada de pulso. Depois, na sequência, eu vou colocar uma normalmente aberta e um contato de selo exatamente com esse contator aqui KM, né? Esse contator trifásico. Normalmente, contator trifásico vai vir dois contatos auxiliares, um aberto e um fechado, né? O aberto para fazer o contato de selo, né? E o fechado para a indicação de sinalização, né? Por exemplo, se o motor estiver funcionando, né? Estiver ativado. Então vou colocar aqui esse contato aberto, deixar aqui, beleza. E agora aqui eu vou puxar para a bobina de KM, vou pegar aqui uma bobina, pronto, essa bobina aqui vai ser o KM, e vou colocar em paralelo com ele uma lâmpada para indicar que o motor está funcionando. Beleza, fechar aqui e daqui vou colocar aqui, beleza. Bom, eu vou só colocar um contato fechado, que é para indicar que o motor está desativado, que vai ser, já estou usando o aberto aqui 1314 do KM, então vou usar o fechado também aqui para finalizar aqui a sinalização, né? Ou seja, seria a sinalização que o motor está desativado, né? Então, vou colocar ele aqui, beleza, sinalização de você aqui, não, aqui, pronto. Então só fechar aqui, mudar o tagueamento dos elementos do comando para ficar de acordo com os indicados na parte de força e simular. Então aqui onde está menos K vai ficar RF, né, que é do relé de falta de fase. Aqui do relé térmico vai ser RT. Aqui também do relé térmico RT. Aqui a botoeira fecha. Opa! Acabei esquecendo aqui, coloquei o paralelo com a botoeira fechada, né? Eu acabei não fazendo nada aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Se consigo mover ele aqui. Pronto, esse contato aqui aberto ele tem que ficar em paralelo com a botoeira normalmente aberta, né? Que é para fechar o selo, né? Ou seja, que ele não ia ficar ativado direto. Cadê você aqui? Pronto, descer ele mais aqui, acho que tá bom. Pegar uma botoeira aqui aberta. Pronto. Fechar aqui. Ok. Falta agora só. Pronto. Pronto, agora corrigido. Então aqui vai ficar KM. KM. Fechado. Aqui vai ser B1. E aqui B0. E aqui KM também. RT, RF. Bom, agora tá tudo ok. Vou colocar aqui para simular. Vamos ver se vai aparecer algum erro. Bom, então, apertei o play. Nada ativado. Vou ativar aqui o disjuntor. Ver que aqui
ele já está indicando que o relé de falta de fase está com algum problema, né? Porque a fase ela não está passando aqui para o... não tá passando, uma das fases, né? A L1 não está passando aqui por causa do disjuntor monopolar. Então vou ativar ele. Vê que quando ativei ele, ó, as 3 fases chegaram. E o circuito aqui já está energizado, né? O circuito de comando. E a lâmpada que indica que o motor está desativado também está ativa, né? Ou seja, só quando o motor estiver ativado que ela vai apagar por causa dos contatos auxiliares sendo utilizados, né? Então beleza, então quando eu pressionar aqui B1, né, ver que ele fechou o selo, ativou aqui a bobina, né, essa lâmpada que estava acesa apagou e essa aqui ficou ativada e o motor está lá em funcionamento. Se eu quiser resetar, eu reseto ele aqui no B0 e o B1 da partida só ali direto, né? E aí no caso, ele aqui ativado, se eu desativar aqui uma das fases, observa que ele já vai indicar que o relé de falta de fase está com problema, né, por causa desse contato ali utilizado, né? Ativei de novo, beleza, só simular aqui o relé térmico, ativou o relé térmico, ele está ali, ó, indicando que o relé térmico está ali com problema, tá bom? Então é esse aí o esquema aí, um exemplo, né, de uso do relé de falta de fase, como muitos tinham pedido. Então é isso, valeu!